Fala aí, investors, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui visitar a Inside e gravar um vídeo pra vocês aqui com um analista profissional pra mostrar como que um analista profissional analisa uma ação na prática. Porque eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas assim, a gente vai ter, meio que vai ser um bate-papo, porque eu também mudei muito a maneira que eu uso para analisar uma ação. E além disso, eu também não tenho muito conhecimento, muita experiência na área, né? Então eu chamei o Fernandão aqui pra gente bater esse bate-papo, beleza? Beleza? Toca aqui, ó. Cortou Covid. Mas, vamos falar um pouco, o que você quer começar falando aí? Cara, Puxa aí. vamos ver então assim, como que você pega para analisar uma ação mesmo, quais conceitos, qual o tipo de análise que você faz, se é fundamentalista, se é técnica, como que funciona, quais os indicadores, tudo. Fechou. Então vamos lá. Eu faço análise fundamentalista e a análise fundamentalista ela é dividida em duas partes, a parte quantitativa e a parte qualitativa. Então a primeira coisa que eu faço é analisar os números da empresa, que é a parte quantitativa. E aí, quando eu estou analisando os números, eu divido a minha análise em 6 pontos. Basicamente, são 5 primeiros, na verdade, e depois o valuation. Então, o primeiro ponto que eu analiso é a rentabilidade da empresa. Beleza. E aí, por rentabilidade, a gente vai entrar naqueles conceitos que com certeza os seus seguidores já conhecem, de ROI, ROA e ROIC, por exemplo, que são indicadores de rentabilidade. Sim. Depois eu vou analisar a lucratividade. E aí, por lucratividade, aí eu vou analisar as margens, basicamente, da empresa. Então, como é que está a margem bruta, como é que está a margem EBIT, EBITDA e a margem líquida. Eu gosto de analisar todas elas, porque cada uma delas tem alguma coisa diferente, né, entre si. Sim, sim. E depois eu parto para análise de saúde financeira. E aí, quando eu analiso saúde financeira, basicamente é ver como é que está o endividamento da empresa, né? Beleza. Então, eu vejo sempre aqueles indicadores básicos. Dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA, para ver se a empresa consegue gerar lucro, né? E aí pagar as dívidas dela. E tem um indicador também que eu gosto de analisar, que é a dívida líquida sobre o fluxo de caixa operacional. Porque nem sempre o EBITDA e o fluxo de caixa operacional são a mesma coisa, apesar de serem uma aproximação, né? Nem sempre é a mesma coisa. Então eu vou analisando diversos indicadores, né? Eu vou analisando, por exemplo, como é que está o ativo sobre o passivo, se a empresa consegue, com o dinheiro que ela tem para receber no próximo ano, pagar todas as dívidas. Então eu vou analisando esses indicadores de endividamento. Saquei. Depois disso... Tá, só antes assim, o meu público, assim, não que meu público inteiro seja Kid, mas pelo fato de, né, eu gravar pra Kids, a gente tava até conversando disso antes aqui, que quando a gente tava batendo papo, que às vezes a gente acaba tocando no assunto que as pessoas não entendem. Então, pra quem não sabe, o que é EBITDA e o fluxo que você tinha falado? Então vamos lá. O EBITDA, ele é o lucro operacional da empresa. O que é o lucro operacional? Por que lucro operacional? Porque assim, uma empresa, ela tem uma operação, certo? Então, a Ambev, por exemplo, ela fabrica a cerveja e ela vende a cerveja. Então, a operação dela é tudo ligado à venda de cerveja. Tá. Então, o primeiro lucro, na verdade, que aparece na DRE é o lucro bruto. O lucro bruto, ele é justamente o quanto que a empresa gastou para fazer a cerveja e o que ela teve de receita, né, vendendo as cervejas. Só que a empresa não gasta só com o que ela precisa para fazer a cerveja. Tem toda uma operação por trás disso, como por exemplo, os administradores. Os administradores, eles têm um prédio próprio lá, que eles conversam, né, vão discutir como é que a empresa vai se portar no próximo mês e tudo mais, como é que vai ser a operação. Então, toda essa discussão, isso tem custos, né? Você precisa ter um prédio, precisa ter toda uma estrutura, pagar a conta de luz, etc. Então, isso é um custo que é operacional. Então, a empresa precisa disso para vender cerveja. Ela precisa ter os administradores conversando e tudo mais para poder vender. Então, isso entra no lucro operacional, que é o EBIT. Mas isso não entra no lucro bruto. Porque o lucro bruto é tudo aquilo que é para fazer a cerveja. Entendeu? Então, o que é para fazer a cerveja é, por exemplo, o alumínio da latinha. Ela precisa do alumínio para fazer a latinha. Então, ela gasta comprando alumínio e faz a latinha. E aí, o lucro operacional já leva em conta todas essas outras situações que a empresa precisa para poder ser operacional.
da latinha, por exemplo, são as despesas mesmo, né? Isso entra como o custo do produto vendido, que chama. Né, que é tudo aquilo que a empresa tem que abater para chegar num lucro bruto. Tá. Então a gente falou sobre o lucro operacional, que é tudo aquilo que a empresa realmente operacionaliza, a operação da empresa. Tá, maneiro. E esse lucro operacional, ele é uma aproximação do fluxo de caixa operacional. Tá. O que é o fluxo de caixa operacional? É tudo que efetivamente entrou e saiu na companhia. Beleza. Então é o dinheiro que efetivamente entrou e saiu na companhia. Qual a diferença de um para o outro? A diferença tá numa questão contábil, que basicamente significa assim: se eu te vendo uma cerveja hoje, eu sou Ambev, eu te vendo uma cerveja hoje, só que você parcela comigo, eu não recebi todo o dinheiro. Você vai me pagar o dinheiro em 3 meses, por exemplo. Ah, saquei. Tá? Então, isso entra no lucro operacional, mas isso não entra no fluxo de caixa operacional. Porque eu não recebi o dinheiro efetivamente. Tá. Entendeu? O dinheiro não caiu na minha conta. O dinheiro vai cair em 3 meses, por exemplo. Então, essa que é a diferença do lucro operacional para o fluxo de caixa operacional. É a questão do dinheiro entrar na conta ou não. Beleza. Então, eles são aproximados, só que tem essa questão aí do período, né? Se você parcela, se você fala, não, tudo bem, eu vou te dar aqui a cerveja, mas você me paga só daqui a 6 meses. Então, isso daí entra no lucro operacional, mas não entra no fluxo de caixa operacional. Maneiro, cara. Eu não sabia de nada disso, então aqui eu vou estar, não eu, né? Mas meio que é por conta do meu canal, então eu, teoricamente, vou estar ensinando vocês enquanto eu aprendo aqui junto com o Fernandão, beleza? Então vamos aí pros próximos das coisas que ele analisa. E além disso, os outros indicadores que eu analiso, eu vou analisar agora dividendos e depois eu vou analisar o crescimento da empresa. Então, quando eu analiso dividendos, é basicamente pegar o dividend yield, né? Ver se o dividend yield da empresa tá maneiro. Eu analiso também o payout. O que é o payout? O payout é a porcentagem do lucro que a empresa distribui em forma de dividendos. Tá? Então, a empresa teve lá um lucro de R$100 e ela vai distribuir R$50 em dividendos, então o payout dela é 50%. E por que é interessante analisar o payout? Porque se a empresa distribui mais dividendo do que ela recebeu de lucro, pode ter alguma coisa errada. Sim, né? Se ela continuar fazendo isso ao longo do tempo, em alguma hora vai acabar o dinheiro dela. Sim, sim. E não é isso que a gente quer. Então, eu gosto de analisar o payout também. E eu gosto de analisar também o crescimento dos dividendos. Para saber se a empresa está crescendo dividendos ao longo do tempo ou não. Porque pode ser que uma empresa tenha tido um dividendo bom hoje, só que no passado ela teve um dividendo melhor. Aí não adianta. Eu quero uma empresa que tenha crescendo os dividendos. E depois disso, eu vou analisar a parte de crescimento. A parte de crescimento é saber como é que está sendo a performance da empresa ao longo do tempo. Então, a gente já falou sobre rentabilidade, sobre lucratividade, saúde financeira, dividendos. Só que nada disso importa se a empresa não está crescendo. Com certeza. Porque eu quero uma empresa que está crescendo, não uma empresa que está falindo. Até uma vez que me perguntaram assim, se fosse para você escolher uma coisa só para analisar numa ação, o que você escolheria? Eu acabei respondendo o potencial de crescimento dela, porque se ela tem um potencial de crescimento bom do setor e do market share, provavelmente lá no futuro ela vai ter uma rentabilidade boa. Sim, exatamente. Então... E, consequentemente, vai te pagar uma quantidade de dividendo bom, vai ter uma saúde financeira. Então, pra mim, o potencial de crescimento é uma das coisas mais importantes na hora de analisar uma ação, né? E por quê? Por que é? Não, faz todo sentido, porque uma empresa que ela é boa hoje, não necessariamente ela vai ser boa amanhã. Então, isso também é uma coisa interessante a gente se analisar, que é assim, por que você acha que quando a gente vê um ROI de, por exemplo, 20%, a gente acha que esse ROI é maneiro? A gente acha isso por quê? Porque a gente espera que a empresa mantenha o ROI a 20%. Sim, com certeza. Porque não adianta nada a empresa ter um ROI de 20% hoje, porque o ROI ele considera o passado da empresa. Com certeza. A gente quer investir hoje, então a gente precisa analisar o futuro da empresa. Então isso é uma coisa interessante a se fazer, porque o ROI ele pegou o lucro líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido dos últimos 12 meses. Tá. Só que o que adianta se o próximo resultado for um prejuízo? Não adianta nada. Não adianta nada. Então, quando a gente analisa qualquer indicador que a gente está analisando, a gente percebe, putz, no passado a empresa fez isso. A probabilidade de ela continuar fazendo isso é grande.
Aham. Então é por isso que eu analiso o crescimento também. Então o crescimento, aí eu vou analisar, por exemplo, como é que está o crescimento da receita? Tá. A receita está crescendo ao longo do tempo, né? A cada ano ela vem crescendo a receita dela. Aí depois, como é que está o crescimento do EBITDA, que a gente já conversou que é o lucro operacional? Sim. Ela está conseguindo crescer, ela está conseguindo ter uma operação melhor ao longo do tempo? E aí eu vou analisando, por exemplo, o patrimônio líquido. Ela está crescendo o patrimônio líquido? E os ativos, ela está crescendo os ativos? Tá. Então, assim, eu quero uma empresa que esteja crescendo em tudo. Com certeza. Obviamente. É claro que isso é legal a gente ressaltar, até mesmo para quem é iniciante, para quem está começando a investir agora, você nunca vai encontrar uma empresa perfeita. Nunca. Não existe empresa 100% perfeita. Só Itaú. Mentira. Não é recomendação. Nem Itaúsa é perfeita. Não é recomendação. Então, todas as empresas vão ter alguma fraqueza. Só que cabe a você identificar e expor essa fraqueza. Você tem que ter bem claro qual é a fraqueza da empresa na sua cabeça. Porque a fraqueza é o risco da empresa. É o risco da empresa dar errado. Sim. Então, você tem uma empresa, por exemplo, que ela tem uma rentabilidade baixa, você sabe que esse é o risco da empresa. Então, se alguma coisa der errado, é por conta dessa rentabilidade baixa. Porque ela tá tendo lucro, só que o lucro dela não paga o patrimônio líquido dela que ela investiu. Então é sempre você pensar qual é a fraqueza, qual é o risco da empresa, que aí você pode, inclusive, definir quantos por cento você quer ter naquela empresa. Aí, ó. Porque se você tem uma empresa que ela tem muitos riscos, que ela é muito frágil, que ela tem vários problemas de saúde financeira, de crescimento e tal, você, obviamente, não quer ter uma porcentagem muito grande numa empresa assim. Tá. Você pode até ter. Pode até ser que você faça uma análise qualitativa, que é a outra parte da análise, né? A gente dividiu em análise quantitativa e qualitativa. Então, pode ser que você faça uma análise qualitativa e você chegue na conclusão de que a empresa é uma empresa maneira, que o futuro da empresa é maneiro, então que vale a pena investir. Só que como ela tem números ruins, você já sabe, ela é arriscada. Uhum. Então, por ser arriscada, eu vou ter menos nessa empresa, vou ter uma porcentagem pequena da minha carteira. Então, dá um exemplo, por exemplo, vai falar, bom, dá um exemplo aí que você tinha dito assim, de uma que tem uma saúde financeira, alguma coisa do tipo que você acha maneiro. Uma empresa maneira, sem dúvida nenhuma, é VEG. Eu sabia que ia falar VEG. VEG é uma empresa muito maneira, gosto muito de VEG, que tem um crescimento muito bom. E o lado negativo de VEG, aí eu já vou expor. Boa. Eu vou expor aqui qual é o defeito de VEG. O defeito de VEG, na verdade, são dois, né? Um deles é o valuation, que a gente ainda não entrou, mas que é um aspecto também a se considerar. E o outro aspecto de VEG é os dividendos. VEG não paga um dividendo tão maneiro assim. Só que uma empresa que tem uma saúde financeira maneira, uma lucratividade maneira, rentabilidade, crescimento maneiro, tudo bem ela não te pagar um dividendo bom. Exato. Entendeu? Pode ser que ela não te pague hoje um dividendo bom, mas e no futuro? Exato, mano. Né? Então é isso que a gente tem que analisar. É a gente saber qual é o defeito, qual é a fraqueza de cada empresa e expor isso. Eu tô expondo, tá aqui o defeito de VEG. Exato. Ela paga um dividendo que não é tão bom assim. E ela é uma empresa que não tem um valuation tão atrativo. E aí a gente entra na questão do valuation. Uhum. Valuation também é uma análise numérica, né, quantitativa, só que você precisa, para você fazer um valuation mais adequado, mais redondinho, você precisa saber do qualitativo também. Tá. Então, antes de fazer o valuation, você vai fazer análise qualitativa. Beleza. E aí, a análise qualitativa é o quê? Bom. A análise qualitativa é você ver como é que tá a gestão da empresa, você entra lá no site de RI, né? Para quem não sabe, RI é Relações com Investidores. Então, você digita lá, por exemplo, Itaúsa RI. Você vai entrar no site de RI da Itaúsa e você vai ver o que a administração está falando. A administração está falando, eu acho que no próximo trimestre a gente vai fazer uma boa aquisição. Aí você fica, maneiro, a empresa vai fazer uma aquisição. Da hora. Ou então, por exemplo, um exemplo que me veio à cabeça, a M. Dias Branco, que é uma empresa que fabrica biscoitos e massas, basicamente. A empresa, ela tem um moinho de vento próprio e a administração já deixou claro que a intenção da empresa é que no futuro 100% dos biscoitos e massas e bolos que a empresa fabrica, tudo isso seja feito 100% com o trigo que ela mesma produziu.
Então ela tem o moinho de vento dela, ela já fabrica uma parte do trigo que ela utiliza, só que no futuro ela espera ser 100% da própria produção. Legal. Então você analisa isso, tudo é uma análise qualitativa. Você vê o que a empresa está falando, analisa como é que está o site de RI, se é um site que te dá muita informação, que te deixa claro o que a empresa tem feito e tudo mais. É que nem um cara que eu vi que ele tinha falado assim, se o site da empresa de RI é difícil de entender, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É um site que não mostra muitas coisas. Exatamente. O que é difícil de entender mesmo, que é um site feio, que não mostra tudo bonitinho, tem algum problema aí, é um sinal de alerta, exatamente. Se a empresa está escondendo alguma coisa, né? No caso, por exemplo, de M. Dias Branco que eu comentei, o site de RI da empresa é impecável, é maravilhoso, tem todas as informações lá. EDP é um site muito bonitinho. Bonitinho tudo, também, então são empresas... tudo muito são empresas que você consegue entrar no site e entender a empresa. Exato. Você não vai precisar de um relatório de análise. Você pode ter um relatório de análise depois de um profissional que, por exemplo, visitou a empresa. Que tá na Inside. Um profissional que ligou pro RI, que mandou um e-mail pros caras e perguntando alguma coisa, alguma informação a mais. Mas você entra no site de RI, você já tem as informações lá, as principais, as mais importantes. Então você faz essa análise qualitativa. E dentro da análise qualitativa, você tem que levar em consideração também qual o setor que a empresa atua. Porque tem empresa que atua em setores complicados. Por exemplo, o setor de aviação civil, de aeronaves de forma geral, é um setor complicado, que tem margens mais complicadas. Então, quando você vai investir num setor assim, você precisa entender o setor. Entender como é que o setor está evoluindo ao longo do tempo. Se você acha que vai ter alguma ruptura, por exemplo, o setor bancário. Era um setor que era totalmente controlado por bancões. Só que agora está surgindo fintechs. Então está surgindo empresas que lidam muito mais com atendimento via internet, que não precisam ter ativos do tamanho que os bancos precisam ter. Banco Inter, por exemplo. Exatamente. Não precisa ter agência. Tá. Então são empresas diferentes do mesmo setor. Maneiro. Então quando você analisa o setor, você tem que analisar isso. Será que tem um risco de alguém inventar uma coisa que vai fazer com que esse negócio dê ruim, que não preste mais? Por exemplo, se você investe, por exemplo, em Petrobras. Tá. A Petrobras, basicamente, ela lida com petróleo. Só que você acredita que no futuro os carros, por exemplo, as máquinas de forma geral, o avião, vão utilizar combustíveis fósseis? Você pode analisar isso, você pode falar o seguinte, não, eu acho que não. Maneiro. Eu acho que no futuro vai ser só energia limpa, vai ser só energia solar, só energia eólica, por exemplo. Isso é uma coisa maneira de se analisar. Então você analisa o que a empresa faz, analisa qual o setor que ela está inserido, e aí você começa a pensar, essa marca aqui, ela faz um sapato com plástico, por exemplo. Será que no futuro eu vou continuar usando plástico? Que nem a Adidas, que há um tempo atrás eles tinham feito uma linha de roupa e de tênis só com produtos sustentáveis. Exatamente. Então isso é uma coisa que eu não acompanhei ações da Adidas, mas provavelmente quando eles fizeram isso deve ter dado um boom, porque as pessoas ficaram otimistas, né, com esse tipo de coisa. Claro, exatamente. Então é esse tipo de coisa que tem que se analisar. Se a empresa está se modernizando e tudo mais. Isso é uma análise qualitativa. Maneiro. Aí depois você junta as duas coisas e chega no valuation. Da hora. Aí depois você começa a analisar. A empresa ela cresceu no passado, por exemplo, 5% ao ano. Será que essa empresa vai conseguir no futuro crescer 20% ao ano? Para ela conseguir fazer isso, ela precisa ter alguma coisa muito inovadora. Tá. Ela precisa criar um produto novo que vai ser totalmente disruptivo, totalmente diferente e tudo mais. Então, ela é uma empresa que vai mudar toda a operação dela. Sim, sentido. Faz sentido. Faz sentido, né? Que nem o negócio da VEG, né, que a gente tava falando agora há pouco. Eu tenho uma porcentagem até que legalzinha em VEG na minha carteira, que eu vou fazer um vídeo sobre a minha carteira ainda, mas ainda não fiz. E na minha carteira que tá na VEG, por que eu invisto em VEG? Por causa dos indicadores, que são maneirinhos, e também porque, assim, como ele mesmo tinha dito, a energia provavelmente vai ser algo um pouco mais tranquilo em relação a coisa sustentável, coisas do tipo. Então, o que a VEG faz muito? Painel solar. Sim. Coisa do tipo. Então eu acho muito importante esse tipo de coisa que você tinha dito do potencial de crescimento. Mesmo a VEG hoje em dia estando já muito grande já, mas assim, é algo que tende a acontecer, porque ela vem fazendo coisas que
coisas que tendem a ser mais pro futuro, que nem a Adidas, que fez aquilo que é mais sustentável. A Tesla, por exemplo, que vem fazendo carros elétricos que não tem que usar combustíveis e não poluem o ambiente, coisa do tipo. Então, exatamente. Então é esse tipo de coisa realmente que tem que analisar. Né? Você entender se você entende o que a empresa faz e perceber se você pode ser ou não ser um consumidor daquele produto. Né? Tem coisas, por exemplo, eu não sou consumidor da VEG. Eu não vou comprar motor, eu não vou comprar esse tipo de coisa. Sentido. Eu não sou esse tipo de consumidor. Mas você tem que entender se o consumidor de VEG vai continuar sendo consumidor de VEG. Eu, por exemplo, sou consumidor de Havaianas. Será que eu, no futuro, vou continuar consumindo Havaianas? É isso que eu tenho que analisar. Entendi. E aí, se eu achar, putz, no futuro eu vou continuar consumindo Havaianas. Aí eu posso pensar em investir em alpargatas, por exemplo. Entendi. Então, é esse tipo de análise que a gente tem que fazer. E aí a gente chega no valuation, que é pensando justamente em quanto ela vai crescer. Tá? Então, a gente já falou, essa empresa, ela tende a crescer. Mas quanto? Ela vai crescer 5%, 20%, 30%? Quanto que ela vai crescer? E aí, você começa a projetar, né? Você faz estimativas. Eu acredito que ela vai crescer 10% ao ano nos próximos 10 anos. Então, aí você traz tudo isso a valor presente e você chega no valuation para a empresa. Só que valuation, não tem só o valuation por fluxo de caixa descontado, né? Que é esse que a gente está falando. De projetar, de ver como é que vai ser o futuro da empresa. Também existem indicadores de valuation. Beleza. Quando eu faço valuation, eu gosto de pegar de tudo um pouco. Tá. Então eu vou pegar, por exemplo, muita gente gosta de olhar o preço sobre lucro. Então esse indicador é um indicador de valuation. Então eu não vou basear... muitos, né? Exatamente, eu não vou basear a minha compra em um indicador só. Não tô maluco. Então eu quero que a empresa tenha um bom PL, mas eu quero que a empresa tenha também um bom PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Eu quero que uma empresa tenha também um bom EV sobre EBITDA. Então são diversos indicadores de valuation que você tem que analisar. Aí você faz um conjunto, você analisa tudo, você vê o fluxo de caixa descontado também que você fez. E aí você define se a ação tá barata ou se tá cara. Que nem muita gente vem me falando assim, cara, eu analisei tal coisa e tá bom, devo comprar? Não sei, velho, você analisou o resto? Sei lá. Tanto que eu sempre falo, quando eu falo de análise de ações, você tem que analisar um puta de um conjunto. É o conjunto. Às vezes ela tem um indicador bom, mas não tem outro. Porque que nem a parte do potencial de crescimento, a gente tem que olhar também o market share. Porque às vezes uma empresa tá com um setor bombando, mas às vezes aquela empresa só tá pegando a onda do setor, mas ela em si não tem um diferencial dentre as suas concorrentes. É isso. Então isso também é uma coisa muito importante de se analisar. Você analisa um conjunto de coisas. Beleza? É isso. Muita gente chega perguntando também pra mim, essa empresa aqui, ela tem uma margem líquida de 50%. É uma puta empresa, por conta disso, devo investir? Mas, cara, você só analisou um indicador. Exato, Você só viu a margem líquida e o resto das coisas. E a saúde financeira, como é que tá? E ela é rentável? Tudo bem, ela tem uma margem líquida de 50%. Mas quanto que ela precisou investir para chegar nessa margem líquida? Então não adianta, você tem que fazer uma análise conjunta, né? Você tem que analisar de tudo um pouco. E ela vai continuar tendo essa margem líquida no futuro? Então é esse tipo de coisa que você tem que analisar. Pô, faz sentido, cara. Eu acho que é muito maneiro estar aqui porque o jeito que eu analisava a ação, mesmo que assim, eu analisando uma grande parte de coisas, uma grande variedade de coisas, hoje aqui eu peguei mais algumas dicas de coisas que eu nem sabia dele falando aqui, que com certeza eu vou começar a analisar. Então, né, também fica a dica aí pra vocês. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like porque me ajuda muito. Vai visitar o canal dele, que é Já Investiu Hoje. Segue ele também aqui nas redes sociais, que vai estar aparecendo lá deles aqui. Toca aqui enquanto eu tô com o vídeo. Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, compartilhe ele para mais pessoas, para que eu possa levar a educação financeira para mais crianças no Brasil. Até a próxima. Tchau.